Olá, pessoal. Então, nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Nesse bimestre, nós iremos tratar de biotecnologia e o primeiro assunto vai ser clonagem, ok? Gente, o termo clone, ele foi criado em 1903 pelo botânico Herbert Weber, enquanto ele pesquisava plantas no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E o que é clonagem? É basicamente um conjunto de células, moléculas ou organismos descendentes de uma célula e que são geneticamente idênticas à célula original. A clonagem ele é um processo que ele pode ser tanto natural como artificial, pelo qual são produzidos clones, que são cópias fiéis geneticamente a outro ser, por reprodução assexuada. Então, a clonagem tem sido um assunto que ele é muito debatido recentemente, devido às técnicas que permitem a clonagem de animais a partir de óvulos não fecundados. Gente, é preciso ficar claro aqui que todo organismo que se reproduz assexuadamente, ele vai produzir clones naturais. Exemplo, quando uma bactéria ela se divide e forma duas, ela é geneticamente idêntica àquela que deu origem a ela. Então, ela é um clone. Quando a gente tem, por exemplo, a propagação vegetativa de plantas, você retira um galho para fazer uma muda. Essa nova muda ela vai ser geneticamente idêntica à planta mãe. É um processo de clonagem. Então, na natureza, existe a clonagem natural, que é a reprodução assexuada. O processo de clonagem artificial ele é conhecido pelo homem desde o século XIX, entre agricultores que obtinham clones das plantas através de uma planta matriz que originava dezenas de plantas geneticamente idênticas. Então, o que acontece? Os agricultores eles já fazem essa propagação vegetativa há muito tempo, tá? A primeira experiência de clonagem de animais ocorreu no ano de 1996, na Escócia, no Instituto de Embriologia Roslin. O embriologista responsável, o Dr. Ian Imout, ele conseguiu clonar uma ovelha que ele batizou de Dolly. Após essa experiência, vários animais eles foram clonados, como, exemplo, bois, cavalos, ratos, porcos. E para esse primeiro clone ele existir, foram necessárias 277 tentativas. Então, é uma técnica que requer muito esforço. E como que foi feito o processo de clonagem da ovelha Dolly? Eles isolaram uma célula mamária congelada de uma ovelha da raça Findorster, de 6 anos de idade, e colocaram numa cultura com baixa concentração de nutrientes. No segundo passo, a célula entrou em estado de latência, ela parou de crescer, parou de se dividir. Em paralelo, foi retirado o óvulo não fertilizado de uma outra ovelha da raça Shorster Blackface de cor escura. Desse óvulo não fertilizado, foi retirado o núcleo, transformando-o em um óvulo não fertilizado e sem núcleo. Através do processo de eletrofusão, ocorreu a união do núcleo da raça de ovelha Findorster com o óvulo sem núcleo da ovelha da raça Scott Blackface, dando início à divisão celular. Uma célula em duas, duas em quatro, quatro em 8 e assim por diante. Na fase de 16 células, as células se diferenciaram, formando uma massa de células internas, originando o embrião propriamente dito. Após 6 dias, o embrião, agora com 100 células, é chamado de blastocisto. E esse blastocisto foi colocado no útero de uma outra ovelha da raça Scott Blackface e funcionou como uma barriga de aluguel. Após a gestação, essa ovelha, que é escura, deu origem a um filhote de raça branca. A ovelha Dolly, ela não era tão idêntica ao doador do núcleo. Apesar de herdar da ovelha branca o DNA contido nos cromossomos do núcleo da célula mamária, ela também herdou da ovelha escura o DNA contido nas mitocôndrias, organelas que ficam no citoplasma das células. Então, gente, o DNA mitocondrial ele é de origem materna.
Então, ele está presente no óvulo. Com o passar do tempo, foi percebido que a Dolly apresentava extremidades dos cromossomos, os telômeros, diminuída, gerando envelhecimento precoce da célula. Devido ao envelhecimento da Dolly, ela sofria com artrite no joelho e no quadril. Sugere que isso ocorra pelo fato dela ter sido criada a partir de uma célula adulta de 6 anos, idade da ovelha doadora do núcleo, e não de um embrião. A Dolly foi sacrificada aos 6 anos de idade, depois de uma vida marcada por envelhecimento precoce e doença. Em seus últimos dias, Dolly estava com uma doença degenerativa e incurável nos pulmões. Os problemas de saúde da Dolly levantaram muitas dúvidas sobre as possibilidades práticas de copiar a vida. A experiência foi um marco significativo no campo da clonagem e mostrou para o mundo que o tema é muito mais concreto do que se poderia supor. Então, imediatamente surgiram debates sobre a ética na engenharia genética e as possíveis consequências da clonagem dos seres humanos. Então, começou um debate se seria ético ou não. Teoricamente, isso já seria possível com a tecnologia existente para a clonagem de ovelhas, vacas e até macacos. O grande medo da humanidade, gente, com a clonagem, é que ela seja utilizada de maneira perversa por organismos, grupos, governos ou grupos inescrupulosos, e que acaba por imitar esses filmes de ficção científica. As experiências com clonagem, elas apresentam uma taxa de sucesso muito pequena, por volta de 1%. Além disso, não se sabe muito bem como funciona o corpo de um clone. A Dolly, por exemplo, ela envelheceu muito mais rápido do que se esperava. Esse fenômeno ele pode estar relacionado ao fato de ter sido gerado a partir de células maduras, ou não. Não há possibilidade de trazermos de volta pessoas queridas ou famosas da história. A conclusão do projeto Genoma, em fevereiro de 2001, ficou claro que o gene não é tão determinante na constituição humana, como parecia ser, e que os estímulos do ambiente são tão ou mais importantes que os genes. Há quem defenda que o clone das pessoas para pessoas que não podem ter filhos. É conveniente lembrar que, biologicamente, o clone de uma pessoa não seria seu filho, mas seu irmão, algo como um gêmeo idêntico que levou anos para nascer. Em agosto de 2000, o governo britânico começou a cogitar publicamente o uso da clonagem para fins terapêuticos, não se tratando de produzir bebês clonados, mas embriões que poderiam ser utilizados na cura de várias doenças. Então, o embrião ele é um pequeno aglomerado de células ainda não diferenciadas, as chamadas células-troncos. Em circunstâncias naturais, essas células passam por inúmeras divisões e começam a especializar-se, dando origem às células do cérebro, da pele, do estômago e assim por diante. Gente, isso não foi para frente. Nenhum país hoje em dia ele permite a clonagem, justamente por questões éticas. Um clone seu, ele seria como um irmão gêmeo fora de época. Então, um irmão gêmeo idêntico, por exemplo, ele tem pensamentos próprios, ele tem sentimentos próprios, ele é totalmente independente do irmão. Então, não teria a sua consciência, por exemplo. Então, seria um indivíduo totalmente independente. E a clonagem de embriões para retirada de células-tronco também é um assunto polêmico, tá? Ele em muitos países ainda é proibido. A ideia dos cientistas é remover uma célula ou qualquer parte do organismo de uma paciente, retirar o DNA e inserir numa célula ovo sem material genético. Essa célula, então, seria estimulada a se dividir, dando origem a um embrião. Esse embrião ele teria células idênticas ao doador e os cientistas acreditam que, como tendo células idênticas, as chances de rejeição seria menor. Poderia tratar doenças que hoje são consideradas sem cura, como, por exemplo, lesões na medula, lesões no cérebro,
a diabetes por causa da deficiência do pâncreas. Então, essas células, elas seriam reintroduzidas no paciente, restaurando a saúde sem nenhum risco de rejeição, tá? Muitos países, eles se posicionaram contra o governo britânico, a maior parte das quais, como a Alemanha, eles pensam em frear, porque isso não é recebido com bons olhos pela população, tá? Os cientistas tirariam um DNA, aqui a gente já foi, né? Os riscos. Então, a produção de um clone não é prioridade. O que os cientistas pretendem é produzir células humanas clonadas que possam ser utilizadas para tratar algumas doenças. O mau uso da clonagem de bebês a fim de lucro. Os médicos consideram que os riscos da clonagem humana são muito elevados. Várias pessoas do mundo anunciaram sua intenção de clonar um bebê, mas será que um dia chegaremos nesse ponto? Será que eticamente vai ser permitido? Então, como que as pessoas já se posicionaram a respeito desse assunto? O Papa João Paulo II posicionou-se sobre a clonagem humana, classificando como moralmente inaceitável. Segundo ele, um bebê só poderia vir ao mundo pelo matrimônio, então uma relação entre indivíduos através do matrimônio. O Brasil, ele tornou-se o primeiro país em desenvolvimento a dominar a tecnologia da clonagem. No dia 17 de março de 2001, nasceu a bezerra Vitória, que é o primeiro animal clonado no país. Ele foi clonado por pesquisadores da Embrapa e eles estavam tentando criar vacas transgênicas e clonadas. Os pesquisadores concluíram que a clonagem, como as demais técnicas de multiplicação animal, permite obter em um ano ganho genético equivalente a 12 anos de seleção e multiplicação pelos métodos tradicionais. O domínio da biotecnologia animal pelo Brasil possibilitará a reprodução acelerada de animais geneticamente superiores, além de viabilizar programas de melhoramento animal, avanço tecnológico, que pode ser utilizado para a conservação de animais ameaçados de extinção no território nacional. Contudo, nessas espécies ameaçadas de extinção, a clonagem ela não seria suficiente, porque existe também a necessidade de preservação das áreas florestais, tá? Então, é um trabalho improdutivo levar indivíduos para um local que eles não têm condições de sobreviver, tá? A clonagem ela ainda não foi totalmente compreendida pelos médicos e por cientistas. A embriologia e a engenharia genética têm feito pesquisas também com células-tronco e na produção de órgãos de animais através dos métodos parecidos com a clonagem. A embriologia o passo a passo. Então, as células somáticas elas são retiradas do doador. Essas células são cultivadas em laboratório. De uma doadora colhe-se um óvulo não fertilizado. O núcleo contendo o DNA é retirado do óvulo. A célula cultivada é fundida ao óvulo por meio de uma corrente elétrica. O óvulo fertilizado agora tem uma nova informação genética. Esse óvulo ele vai se desenvolver até a fase de blástula, embrião com mais ou menos 100 células, onde estão as células-tronco. Quais são os pontos negativos da clonagem? É uma técnica de baixa eficiência, então tem que fazer várias tentativas para dar certo. Vários fetos morrem durante a gestação ou logo após o nascimento. Tem um grande número de anomalias, defeitos genéticos, envelhecimento precoce. Os clones seriam maiores do que o normal, denominando de síndrome do filhote grande. Eles têm mais chances de ter lesões hepáticas, tumores e baixa imunidade. Isso aí foi observando animais que foram clonados, tá? Atualmente, a gente não tem notícia de nenhum ser humano que tenha sido clonado. Pontos positivos da clonagem.
Utilização da técnica de clonagem para obtenção de células-tronco, a fim de restaurar a função de um órgão ou tecido. A clonagem terapêutica seria uma vantagem de não oferecer risco de rejeição se o doador fosse a própria pessoa. Diminuir ou até mesmo levar ao fim o tráfico clandestino de órgãos. Aqui no Brasil não é permitida a venda de órgãos, a pessoa pode somente doar. Ajudar casais inférteis que não podem ter filhos, mesmo após anos de tratamento de fertilidade, melhoramento animal, resgate do material genético e maximização do potencial genético de uma raça. Ok, pessoal? Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, vocês podem procurar no chat. Até a próxima aula.